Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. Eu sou um presidente de um clube que quer reforçar o setor que é deficitário na minha equipe com o que há possível de melhor para contratar. Mas a resposta do empresário é dificílimo. Nem vale a pena tentar avançar porque você sabe que a resposta vai ser não para um clube brasileiro. Esquece, então pronto, acabou o assunto. Acabou o assunto? Querer, Isso. é uma coisa. Acabou o É assunto. assim, Não, acabou o tem. assunto em relação ao Palmeiras sobre o Pedro. Entendeu? Não vai. O Flamengo não é louco ao ponto de entregar de bandeja um centroavante que pode reforçar o que hoje, para ele entende, ser o grande rival de todas as competições que eles vão disputar. O Pedro é um ativo muito grande ainda para o Flamengo, mesmo estando na reserva. Então, Facica, ontem a gente discutia essa questão. Nunca o Pedro esteve tão em alta no Flamengo como agora. Eu não considero ele reserva agora. Exatamente. Nas outras temporadas, a gente dizia, o Pedro é a reserva do Gabriel. E eu dizia, é um luxo ter um jogador desse valor, desse quilate, desse naipe, para ser reserva num clube brasileiro. Nem o Bayern de Munique tem um reserva desse. O Real Madrid não tem um reserva desse calibre. Nem o City. O Flamengo tinha. Mas hoje, com a realidade, com a chegada do Paulo Sousa e do jeito que ele está montando esse Flamengo com N opções, vai variar muito de acordo com o momento do adversário, dos interesses do Flamengo. Essa dupla, Pedro e Gabriel, nunca esteve tão próximas, tão dentro do campo de jogo como agora. Mas os principais jogos o Pedro não foi titular, né? Você lembrou isso ontem. Ele não jogou contra o Fluminense, não jogou contra o Atlético, mas entrou agora contra o Botafogo. Certo? Então, talvez contra o Fluminense e Atlético, o Paulo Sousa, o treinador, estivesse pensando em alguma coisa. Tá? Porque ele é um cara que não para de pensar. Ao contrário do treinador brasileiro, que quando entra de férias, vai pescar. O treinador europeu, quando entra de férias, ele vai estudar. O brasileiro vai pescar. Essa é a grande diferença. Uma das, né? O que faz o europeu ser melhor que o brasileiro. O interesse. A gente não tem menos neurônios do que eles. Sim. Certo? O problema é que eles se interessam. Biologicamente somos iguais. Somos iguais. Né? A diferença se dá pelo interesse que os europeus têm na matéria e os brasileiros, agora eu não vou fazer nada, agora eu vou treinar. Mas voltando ao Pedro. Então, agora, nesse momento, eu acho que ele faz parte e ocupa um papel considerável nesse Flamengo que o Paulo Sousa está querendo montar. Suficiente para levá-lo à seleção? Porque, Pode olha, eu imagino, o Pedro aqui pode falar um pouquinho mais, mas assim, eu imagino que seja um desejo. O Matheus Cunha se contundiu no joelho, né? São os dois nomes que sempre gostou de ver, né? Do jeito que foi a reação do Pedro com relação aos Jogos Olímpicos, que ele ficou fora, tá claro que o Pedro tem o desejo de seleção brasileira. Né? Eu imagino que todos os jogadores tenham, ou a maioria. O Pedro tem, claramente ele tem esse desejo. O Tite não citou hoje o Pedro de novo? Acho que sim. O Tite Só que é o seguinte, citar, ele sendo reserva ou meio titular, sei lá, qual a chance? Porque se você olhar o time do Flamengo, você vai levar quem? Você levaria o Pedro e não levaria o Gabigol? Você faria um troço desse? Se eles tiverem... Ele Santana fez isso, lembra? Se eles tiverem... Ele convocava o Vitor, que era volante, reserva do Andrade. Mas é um em 1 milhão, né? E aí, chamava atenção. É 1 em 1 milhão. Se o Pedro continuar tendo essa minutagem básica para interessar a uma seleção, de pelo menos 60% do jogo, de tempo decorrido, 65 minutos em campo, e com a média que ele tem tido de gols, é muito provável que para esses próximos jogos da seleção
uma vaguinha ele pode ter para ser testado. Até porque, repetindo, o Matheus está com uma lesão. Sim. Está com uma lesão. E abre essa brecha para ele. Está abrindo. E talvez aquilo que o Facincani menciona, acho que faz muito sentido, ele nesse momento, juntamente com o empresário dele, não esteja assim pensando em sair do Flamengo. Porque o Flamengo é o grande time do futebol brasileiro hoje, apesar de ter passado em branco na temporada passada. O Flamengo segue sendo, gente. Acontece, você não ganhou nada nessa temporada. Mas é um time a ser batido ainda. É a grande sensação do futebol brasileiro, segue sendo o Flamengo. E uma coisa, com grande expectativa para esse ano de novo. Uma coisa é você ter uma minutagem de 20 minutos por tempo entrando no final do jogo. Ele é de 1 hora. Não posso colocar e convocar um jogador que tem um tempo de rodagem baixo e um ritmo. Outra coisa, eu tenho um cara de 50, 60, 65 minutos por jogo entregando e fazendo gols. Aí, peraí. Aí eu tenho um cara que está atuando ativamente num grande período do jogo em que provavelmente é um período em que ele jogaria pela seleção. Talvez o Pedro numa seleção brasileira não jogasse os 90 minutos, mas ele pode jogar meio tempo, pelo menos 50 minutos de uma partida e dentro desse jogo entregar aquilo que o Tite espera ou que ele próprio, Pedro, também tenha de desempenho. Eu acho que o grande fascínio desse assunto ele surge no ano passado, porque existia uma impressão de que o Pedro não joga e o Tite quer vê-lo, no ano passado. O Pedro desse ano joga. Joga. O Pedro desse ano, inclusive, já tem, se eu não me engano, 3 gols. Aí tem outro fascínio do ano passado. O Pedro pode estar chateado por conta da situação da Olimpíada. Esse ano não tem nada que me indique que o Pedro está chateado. Não, esse ano não. O cara está jogando. Mudou o treinador, é outra história. Está muito claro para todo mundo no Flamengo que todo mundo vai jogar bastante com o Paulo Souza. Vai depender apenas do desempenho. Não é questão de não ter vaga. Tem vaga para todo mundo. Roda muito o time. Isso é muito interessante. Então, ele está jogando. Não tem nada que me indique que ele está chateado. Ele está tendo oportunidade. E tem um técnico que olha ele de perto aqui. Mas porque o fascínio vem, eu acho que da situação da temporada passada. A situação de agora não me indica que o Pedro quer sair, que o Flamengo quer vender, que o Palmeiras tem 600 milhões na mesa. Então é muito mais uma coisa ali que tá no imaginário por conta do que aconteceu no passado, que ficou aquela coisa, Pedro não está jogando, Pedro não está jogando, Pedro está jogando hoje. Ele não veio a público, ninguém veio surgiu nenhuma informação que ele está chateado. O que tem é um desejo, não foi nem confirmado ainda se é uma proposta, se não é. E a partir disso fica um burburinho, porque tudo que gira em torno de Flamengo e Palmeiras hoje vira um burburinho, mas eu não consigo ver indicativo. O Pedro pode ir para fora. Por quê? O Flamengo quer vender ele. Eu não venderia o Pedro a qualquer proposta para fora. Porque você tem um treinador, que ele está rodando tudo que é elenco. O cara está com tempo de jogo. Eu vou vender porque apareceu meia dúzia de mariola do futebol turco. Por quê? O Flamengo não está precisando fazer caixa nesse momento. Não tem nenhum indicativo ali de previsão. Tem que fazer, tem que vender. É igual o Gerson. O Gerson a gente queria muito ficar, mas tem que fazer 40 e tantos milhões agora. Não é essa a situação. É uma situação, para mim, completamente diferente. Mas envolve Flamengo e Palmeiras, a temperatura sobe, né, William? Até o fã de esporte deve estar mais com a gente agora, porque o assunto é interessante. Mas eu não consigo ver, se a gente tivesse que fazer um checklist aqui, eu não consigo dar um check aqui em nenhum item que leve o Pedro para longe do Flamengo nesse momento. Entendeu? Está muito mais no imaginário de que, mas será que vai ser? Eu não estou vendo essa proximidade nesse momento. Em alguma outra situação não está jogando, pode estar chateado, não era nenhuma confirmação, pode ter... Era outra situação. Hoje, eu não consigo ver essa saída próxima ou que justifique tamanha comoção. Assim. Nem se chegasse para Pedro, a 9 aqui é sua, no meu time aqui você é o... Que time? Não, mas que time? Palmeiras? Palmeiras, por exemplo. Não. É interessante jogar no Palmeiras? Claro que é. É o bicampeão da Libertadores. A 9 é sua, não tem conversa. Não tem nem outro Gabigol, não. É sedutor. É sedutor, mas o Flamengo tem que liberar, tem um preço também, não é? Se eu estivesse, não tem Gabigol, você é no 9. Se o Palmeiras me chamasse, eu também ia. Não, se eu fosse o Pedro, com esse treinador, havendo a possibilidade de jogar, eu não saio do Flamengo. Nem eu. Eu não saio. Mesmo que o Flamengo, e mesmo que o Palmeiras, o Atlético e o Corinthians acenem para mim. Eu não trocaria. Porque o Flamengo é muito atraente. É muito atraente. É um time que desperta uma mídia muito forte. Tem a maior torcida do Brasil. Joga no Maracanã, que é o templo sagrado do futebol brasileiro. Você entendeu? Está no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. Não à toa, né? Pois é, né? É, cidade maravilhosa. Cheia de encantos mil. Exatamente. Então eu não trocaria. E com o Paulo Souza querendo jogar com 3 zagueiros, você pode perfeitamente
recuar o Arão. Você pode. Arão, Davi Luiz, o Felipe Luiz, ou você pode deixar o Felipe de fora, você pode colocar ali o Rodrigo Caio, você pode colocar até o Fabrício Bruno, você pode fazer uma linha de 4 com o Andréas Pereira e um volante, que pode ser o Thiago Maia, que ele gosta tanto, ou o João Gomes, o Everton Ribeiro na esquerda, no lado direito você pode colocar o Rodinei, e na frente você deixa Pedro Gabriel, e você pode colocar o Bruno Henrique. Acabou. Na primeira coletiva, o Paulo Souza falou: tem o Pedro, Bruno, ele citou tem o nominalmente. Gabriel. Ele já botou o Pedro junto com o Gabriel. Ele foi o algumas primeiro vezes. treinador a realmente admitir essa possibilidade mesmo. E testar. Os outros respondiam para a imprensa. Tá testando bastante. Os outros falavam do Pedro quando a imprensa perguntava. Quando a mídia perguntava: professor, dá para jogar Pedro e Gabriel junto? Aí ele respondia. Agora, o Paulo Souza, ele fala voluntariamente. Falou e fez no campo. E fez no campo. Exatamente.